Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos começar uma série sobre os produtos notáveis, que são operações que aparecem com muita frequência nos cálculos matemáticos. Nós vamos começar então com o quadrado da soma e da diferença de dois termos, ok? Bora lá então. Bom pessoal, vamos supor que eu tenha então x mais 2, eu tenho esse termo aqui e preciso elevar ao quadrado, ok? Esse é só um exemplo de algo que aparece e acontece muito. O que nós já vimos e o que significa esse elevado ao quadrado? Significa que isso que está aqui dentro do parênteses, e aqui no caso tem que ser essa expressão, eu tenho que fazer ela vezes ela mesmo, ok? Então, para nós desenvolvermos isso daqui, eu teria que fazer x mais 2 vezes x mais 2. Para nós fazermos essa operação corretamente, nós temos que usar a propriedade distributiva. Então, eu tenho que fazer primeiro o x vezes o x, que dá x ao quadrado. Depois, eu multiplico o x por 2, e 2 vezes x dá 2x. Depois que eu multipliquei o x, agora eu vou para o 2. Então, eu faço 2 vezes x, 2x novamente, e, finalmente, 2 vezes 2, que dá 4. Bom, nessa expressão aqui, que é o resultado, eu tenho dois termos semelhantes, que é o 2x e o 2x, então eu posso somar esses caras, não é? E como 2 mais 2 dá 4, eu fico com a expressão x ao quadrado mais 4x mais 4. Bom, isso daqui aparece com frequência na matemática. Então, para nós evitarmos ficarmos toda hora fazendo essa operação distributiva e já sairmos desse ponto e virmos para esse ponto direto, então que nós acabamos memorizando, né, os produtos notáveis, ok? Então, ó, sempre que eu tenho uma soma e preciso levar essa soma ao quadrado, o resultado sempre vai ser o quadrado do primeiro. Então, ó, vou chamar aqui o A de primeiro termo e o B de segundo termo. Então, sempre vai ser o resultado o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, esse 2AB que está escrito aqui, ó, o 2 está multiplicando A e o A está multiplicando B. Então, 2AB, 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado, o segundo ao quadrado. Então, nós memorizamos assim, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Vamos aplicar isso ao que nós queríamos aqui, para ver se é mais rápido ou não. Então, ó, vamos lá, x mais 2 ao quadrado. O quadrado do primeiro é x ao quadrado, né? No lugar de A está x, então o meu primeiro termo agora é x e não A, o segundo termo é 2 e não B, então o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x vezes 2, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Então, ó, o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Aqui eu vou fazer 2 vezes 2, que dá 4, e vezes x, que dá 4x. E o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, que dá 4. Então, perceba que eu cheguei no mesmo resultado. Só que quando nós vamos praticando, nós nem precisamos usar esse intermediário que eu coloquei aqui, ó. Normalmente, nós saímos desse cara que nós queremos fazer o quadrado, e já pulamos para esse último aqui, não é? Então, eu já faço x ao quadrado, já coloco x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu faço 2 vezes 2, que dá 4, vezes x, 4x, já escrevo 4x direto, e 2 ao quadrado, que dá 4, já escrevo 4, então eu saio desse para esse, muito mais rápido. E como isso aparece com muita frequência na matemática, vale muito a pena nós memorizarmos essa formulinha, tá bom? Vale muito a pena mesmo. E se ao invés de termos uma soma aqui, nós tivermos uma diferença, né? X menos 2 ao quadrado. Então, vamos lá. Primeiro, vamos aplicar aqui o conceito normal, não é? Vamos multiplicar x menos 2 vezes x menos 2, como fizemos antes.
Então, x vezes x, que dá x ao quadrado. X vezes menos 2, que dá menos 2x. Menos 2 vezes x, que dá menos 2x. E menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Lembre-se que na multiplicação, menos com menos dá mais, ok? Então, nós vamos agora reduzir os termos semelhantes. Eu tenho um menos 2x e outro menos 2x aqui. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Então, perceba que aqui não é multiplicação, tá bom? Então, menos com menos aqui, nesse caso, não dá mais. Aqui é como se você tivesse uma dívida de 2 e fez uma outra dívida de 2. Então, você tem uma dívida ainda maior, você continua com dívida. Então, você está devendo 4, não confunda, tá bom? Então, menos 4x mais 4. Bom, e como que então nós podemos memorizar isso? Quando nós temos o menos aqui, ao invés do mais, nós memorizamos o seguinte: o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Perceba que para a expressão anterior, a única coisa que mudou é que na anterior aqui estava um mais e agora está um menos. Então, essa é a única diferença que vai existir. Então, x menos 2 elevado ao quadrado. Então, nós temos o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, e o segundo, que é 2. Quando eu falo do primeiro e do segundo, eu não vou levar em consideração esse menos, então meu segundo continua sendo só o 2, tá bom? Esse menos está aqui para frente, mais o quadrado do segundo, não é? No caso, seria 2 ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado, menos 2 vezes 2 dá menos 4, vezes x, menos 4x, mais 4. Então, perceba que, mais uma vez, eu posso sair desse cara e ir direto para esse último. Então, eu faço o quadrado do primeiro, x ao quadrado, já escrevo. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2, 4, vezes x, x. Só que é menos, então menos 4x. Mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho mais 4. Um resuminho, então, pessoal, só para vocês anotarem aí que é importante, tá bom? Então, se eu tiver uma diferença, a menos b ao quadrado, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu tiver uma soma, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, x menos 5 ao quadrado. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5, 10. Vezes x, 10x. Menos 10x. Mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. Se for a soma, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5, 10. Vezes x, 10x. Mais o quadrado do segundo, mais 25. Ok? Vale muito a pena memorizar esses dois carinhas aqui. Bom, vamos fazer mais alguns exemplos. E se eu tiver, então, ao invés de só x, se eu tiver um coeficiente diferente de 1, aqui no caso um 3x, então vou seguir o mesmo parâmetro, o quadrado do primeiro, então ó, o primeiro agora é 3x, então vai ser 3x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o meu 3x, vezes o segundo, que é 6, mais o quadrado do segundo. Então, nesse caso, 3x elevado ao quadrado dá 9x ao quadrado. 2 vezes 3 vezes 6 vai dar 36, e é 36x. E o 6 ao quadrado, 36, tá bom? Então, só para não deixar nenhuma dúvida aí, ó. 3x elevado ao quadrado, você tem que fazer 3 ao quadrado vezes o x ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá 9, x ao quadrado dá 9x ao quadrado. Então, ok? Por isso esse 9x ao quadrado. E quando eu faço o 2 vezes 3 vezes 6, primeiro eu faço 2 vezes 3, que dá 6. E esse resultado 6 eu multiplico com o 6, por isso que dá o 36x, ok? Bom, mais um exemplo. E se o primeiro termo, por exemplo, estiver elevado ao quadrado? Então, o quadrado dele, x elevado ao quadrado, vai ser x à quarta. A gente tem que multiplicar os expoentes, beleza? E, então, o menos
2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 10x ao quadrado, e o quadrado do segundo, 25. Então, ó, o quadrado do primeiro, x elevado ao quadrado, isso é x ao quadrado vezes x ao quadrado, que dá x à quarta. O menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então eu vou fazer menos 2 vezes 5, que dá menos 10. E aí eu fico com menos 10x ao quadrado, ok? Bom, pessoal, você não pode cometer um erro que é muito comum, muito comum. É o que o pessoal mais erra e acaba perdendo muitas questões de bobeira por causa disso. Eu tenho um produto notável, x mais 3 elevado ao quadrado. Qual que é o primeiro instinto? Qual que é, o que os alunos mais fazem? Se esquecem que isso é x mais 3 vezes x mais 3, e aí colocam direto x ao quadrado mais 9, que é só x ao quadrado, o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. E se esquecem daquele termo do meio. Então, se lembre que x mais 3 ao quadrado é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 6x, mais 9. Ok? Combinado? Bom, pessoal, muito importante memorizar esse produto notável, porque aparece muito e isso vai te ajudar a evitar esse erro que eu falei no final, que é um erro muito comum. Bom, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e nós nos vemos nos próximos. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.